Uma gravidez natural de gêmeos não é muito comum, certo? Agora imagina só, engravidar de gêmeos idênticos. Não uma vez, mas 2 vezes. Pois foi o que aconteceu com a Ana Cláudia, moradora do Jardim Botânico, que tem 4 meninos. Nós fomos até a casa dela conhecer essa grande família e mostrar a rotina incomum dessa mulher, que além de ser mãe, é bióloga, pós-graduada em biossegurança, professora, escritora e influenciadora digital. Como ela se desdobra para criar as 2 duplas? A gente foi lá descobrir. Eu tive gêmeos, os meus mais velhos estão com 17 anos, que é o Theo e o Henrique. Aí depois de 5 anos eu engravidei novamente de gêmeos, que também são univitelinos, que são o Thó e o Zion. Só que aí eles nasceram prematuros, de 8 meses, aí eu tive a outra experiência de gêmeos prematuros, que aí eles ficaram 44 dias na UTI e não foi muito fácil. E agora eu tenho eles aí perfeitos, saudáveis, minha mega sena, minha loteria, que eu ganhei 2 vezes. Eu não sabia que era possível engravidar novamente de gêmeos. Então, e nem o médico, na verdade. Ele perguntou para mim no ultrassom, ele falou assim: Ana, como que você conseguiu? Eu falei: se o senhor não sabe, tá difícil para mim. Eu não acreditei. Eu relembrei de tudo que uma mãe de primeira viagem de gêmeos passa. Apesar de eu não poder dormir na UTI, eu tinha que voltar para casa. E aí o que eu fazia? Em casa, eles estavam com as avós, elas revezavam. E todos os dias a gente ia, né, amor, pra UTI, todos os dias. Você passou tanto perrengue na rotina que hoje, olhando eles, já estão grandes, né? Então a gente já leva mais com humor, né? Porque a gente lembra de muitos perrengues que a gente passou. Apesar da gente ter uma rede de apoio, a gente não tem uma ajuda diária na rotina, né? Então assim, é um perrengue nós 6, né? Desde o início foi difícil. Mamadeiras infinitas. Mamadeiras. À noite, como é que foi para organizar a casa? A gente morava num apartamento de 2 quartos. Quando de repente chegou mais 2, a gente se viu com 6 pessoas em casa. Né? Como é que a gente fez para organizar a família, né? Então, a gente percebeu que as pessoas tinham essa curiosidade, né? E a gente percebeu que isso que a gente fez, de certa maneira, a gente aprendeu na prática, né? Ela foi buscando no que podia, com internet na época que tinha disponível, ela começava a pesquisar alguns livros que a gente buscava e a gente foi adaptando para a nossa realidade. A primeira viagem que a gente fez foi um perrengue danado, foi muita dificuldade, deu tudo certo, né? A gente conseguiu superar as dificuldades do dia a dia. E teve a gente fazia previsões de algumas coisas que a gente ia precisar. Mas quando a gente chegava no lugar, a gente vê, por exemplo, nessa viagem, a gente via que a gente não tinha pensado em algumas coisas. Tipo, a gente ficou num chalé. Um chalé. E onde que a gente ia esquentar a mamadeira? A gente não tinha pensado na mamadeira quentinha. E a comida? A gente levou um monte de papinhas prontas, mas elas tinham que ficar armazenadas. Então, às vezes, a gente lembrava de algumas coisas e só no momento a gente sabia que a gente via que tinha que fazer ainda. Então, ela é boa de análise de risco. Ela é excelente com análise de risco. Então, assim, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem, ela pensa em vários cenários diferentes. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer... Então ela já organiza tudo. A gente fez uma viagem agora, recentemente, ela organizou tudo. Ela pensou vários cenários diferentes. Ela pensa no lanche da manhã, no lanche da tarde, na água. Na mala. Ela pensa em tudo, organiza a mala, organiza tudo já pensando para evitar perrengues, né? Justamente por conta de fatos que a gente viveu. Eu calculo tudo, desde da quantidade de fraldas e mamadeiras quando a gente ia sair, quantas eles tomam no período de 4 horas que a gente está falando de casa, quantas, nossa, tanta coisa, foram todas essas arrumações que a gente tem que fazer. Meia é um perrengue diário, porque pensa só, o tanto de pé que tem, né? O tanto de meia que a gente usa. Por dia são 5 pares de meia. Em média, né? E tem dia que eu uso 2, por exemplo, o dia que eu vou trabalhar eu uso uma, vou fazer atividade física eu uso outra. Então assim, se você passa, por exemplo, uma semana sem organizar a meia, tá feito o caos.
entendeu? A gente chegou uma semana a organizar meias de bolinhas, deu 100 e algumas coisas, 120 meias. No dia a dia você acaba vendo, eu preciso sair com os gêmeos, neném, quanto tempo eu demoro para dar banho em 1 e 2? Então, planejar tempo, que eu precisava, eles também iam para a escola, então eu precisava ter as minhas mãos livres. Então se eu carregasse um, não dava para fazer nada, porque eu tinha que mexer o outro, né, no carrinho, seja o que for. Então eu amarrei 2 lençóis cruzados na frente assim, lençóis mesmo, eu testei várias vezes se ia cair, dei nó. Coloquei um na frente assim e no outro lençol eu coloquei o outro, porque não existia o canguru. Eu precisava muito das minhas 2 mãos. Então eu coloquei eles pendurados mesmo, tinha que me adaptar de sobrevivência. Me adaptar, porque senão eu não ia dar conta de cuidar deles, nem dos mais novos, nem de mim, nem de nada. Minha casa seria um caos. Ela tinha uma loja lá em Águas Claras, uma loja de roupa, e aí foi um outro desafio que a gente se embrenhou e que, por um lado, foi até bom porque a gente conseguiu sair um pouco de dentro de casa. A gente nunca ficou parado, na verdade. Nossa mente com outras tarefas, né? Nunca paramos de estudar. A gente teve que ter um carro de 7 lugares, porque para todos poderem, né, eu levar na escola, tinha que ser um carro que tivesse espaço para carregar mochilas, bolsas, que eram 4 mochilas. Se a gente abriu, né, um porta-mala na escola para tirar as mochilas, as pessoas ficavam olhando assim, tipo, vocês vão viajar, né? E não era uma viagem, era só uma ida para a escola e voltar. Eles estudam de manhã, eles estudam à tarde. Então tem esse negócio de leva na escola de manhã, busca, leva na escola à tarde, busca. E eles fazem judô, eles competem em judô. E eles treinam lá perto do colégio mesmo. Então eles já vão com os materiais do judô, então é muita coisa. Ela passa o domingo inteiro planejando a semana toda, a alimentação. Um pouco sobre isso. Eu coloco no meu celular com o despertador para eu não esquecer de nada, se tem consulta de dentista, se tem... Nossa, tem um monte de coisa, judô. E aí, da alimentação deles, como eles competem, aí a gente tem suplementos, então a gente cuida direitinho de cada coisa deles. E o planner me ajuda muito, porque se eles não me ajudassem, apesar de... Como toda mãe, tem que falar muitas vezes a mesma coisa, só que aqui é multiplicado por 4. Eles cooperam muito comigo. E como somos só nós, né? A nossa casa, a gente não tem ninguém para trabalhar em casa, a gente tem 11 cachorros agora e a gente cuida dos 11 cachorros, eles ajudam, então precisa da participação deles o tempo todo. Eles são muito parecidos, né? Eles são univitelinos, são os gêmeos idênticos, né? Mas eles de personalidade são totalmente diferentes. Então eu tenho que lidar com 5 personalidades em casa totalmente diferentes. Eu acho que esse é o meu desafio. E eles são indivíduos, né? Então eles têm essa personalidade. Não é fácil. Eu tenho os meus momentos, eu tenho que ser uma mãe forte, mas eu tenho os meus momentos também que às vezes, né, eu amoleço, às vezes eu tô mais assim. Tem algumas coisas também que a gente faz, que foi até uma certa imposição dela, né? Por exemplo, ela tem um banheiro dela que ela usa e ninguém usa mais, né? Então assim, existe um certo respeito com o meu espaço. A esse espaço feminino dela. Então ela tem um quartinho dela, que é onde ela cuida da maquiagem, onde ela tem as coisinhas dela, que ninguém se mete ali. Ali não tem nada de ninguém, só dela. Quando eles eram pequenininhos, a gente quase não conseguia sair. A gente sempre gostou de priorizar também a nossa relação, né? Casal, amigos, uma vida social, a gente sempre foi teve sempre uma vida social muito ativa, nós dois. Quando eles foram crescendo, aí a gente começou a organizar mais essa questão. Aqui não existe uma família assim de comercial de margarina, né? Aqui é uma família normal. Eles brigam entre eles, não muito, graças a Deus, como a gente sabe que muitos irmãos brigam, mas eles se entendem. Então, a gente é uma família normal, mas eu acho que a nossa rotina é muito puxada. Antes era
um cansaço físico quando era neném, cansaço físico, mental, emocional, e hoje é muito mental, porque eu tenho que saber lidar com um adolescente, na verdade 4 adolescentes totalmente diferentes. Então, para mim agora é bem puxado essa parte de adolescência. O nosso segredo, a gente sempre teve um trato. Desde que a gente começou a formar essa família, que os dois, a gente descobriu que estava grávida, a gente conversou sobre isso e falou, daqui para frente a gente tem que ser, de agora em diante, a gente tem que ser até mais parceiro do que um casal. E a gente firmou a parceria e a gente falou, ó, vamos nos ajudar para a gente conseguir tocar os nossos projetos, né? E tanto é que virou um livro, né? Toda essa história, a gente conseguiu sedimentar de algumas coisas, algumas situações que a gente viveu, a gente conseguiu traduzir isso, colocar num livro para poder ajudar outras pessoas. Quando eu descobri que ela saía comigo, que ela fazia isso, fazia aquilo, trabalhava em 3 escolas e que era mãe de gêmeos, eu falei assim, cara, que doideira, como é que você faz para organizar a sua vida? E aí eu comecei a conhecer um pouco mais da rotina dela. E aí quando a gente teve a outra dupla de gêmeos, que eu pude ver o que ela consegue fazer, sabe? E ela nunca se descuidou como mulher, ela nunca se descuidou como esportista, ela sempre se dedicou à atividade física. Então é alguma coisa assim, é muito admirável, sabe? Ver uma pessoa com a disposição, com a energia que ela tem. Não é muito comum ver isso, então isso já me encantou muito, sabe? E eu não poderia escolher pessoa melhor para cuidar dos meus filhos, porque além dela ser essa pessoa com essa disposição, com essa gana, com essa garra, ela é uma pessoa que tem valores inestimáveis, né? A mãe pode chorar, fala assim, não, eu tenho que ser forte. Não, você não tem que ser forte o tempo todo. Você vai chorar, você vai se cansar, vai ter momentos que você vai falar assim, não, eu não quero fazer nada, e tá tudo bem. E uma coisa que eu falo, mães de gêmeos, às vezes tem problemas para amamentar. Se você não conseguir amamentar, tá tudo bem. Existem leite, suplemento, então o que eu mais passo para as mães é assim, calma, essa fase vai passar, cada fase vai passar, e tenha calma, e calma com você. O papel do homem é entender que a função dele não é ajudar a mulher. Ele tem que assumir os seus papéis propriamente dito, né? Um pai de gêmeos, ele é um pai de gêmeos, ele não é um homem que ajuda a mulher a criar os filhos. A coisa que eu mais gosto da minha mãe é que ela ajuda as pessoas também que são mães de gêmeos. E a coisa que eu mais admiro na minha mãe é que ela, dependendo da situação, ela gosta muito de fazer atividade física e nunca para. Mãe é a minha vida inteira. Eu não consigo me ver de uma outra forma. A minha essência é ser mãe. O que eu mais gosto da minha mãe é que ela consegue fazer tudo. Ela tem organização para fazer tudo o que ela quiser, cuidar da família, fazer atividade física. E o que eu mais admiro nela é que ela é uma pessoa muito humilde. E que ela tem cara de famosa.